Nós estamos aqui hoje, domingo. Hoje é dia 19? Que dia é hoje? Acho que é 19. 19 de outubro. No Pantanal Baiano. Aqui da fazenda Marimbus. O nome do Pantanal é Marimbus, por causa do rio, o rio Marimbus, né? Que tem aqui na Chapada Diamantina, na Bahia. E viemos fazer esse passeio de canoa. E acho que esse é um momento bastante interessante. Eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para refletir um pouco, né, sobre as águas, sobre o elemento água. A gente veio aqui para o Pantanal para encontrar os elementos, né, da Mãe Terra, da nossa fonte, a fonte de tanta coisa que é a gente nesse plano material, né? A água é bastante interessante refletir sobre ela, porque dá para fazer muitas metáforas mesmo, né? A água, inclusive, se a gente quiser considerar, a água é um extraterrestre, né? Porque a água não surgiu aqui na Terra, né? Assim como os vulcões, o fogo, que deu origem ao planeta, ele não produziu a água. Segundo, né, os cientistas dizem, essa água toda veio do espaço em cometas, né, e corpos que se chocaram com a Terra e trouxeram toda essa água do espaço. Ninguém sabe de onde ela vem, como ela se formou, mas ela está aqui há bilhões de anos. Ela é mais antiga do que o planeta Terra, que quando o planeta se formou, a água já existia por aí. E ela veio para esse planeta para gerar a vida, né? Que não é só a Terra que gera a vida, mas é a Terra em associação com a água, com o ar, com o sol, tudo interagindo, porque na verdade tudo é interdependente. Tem dois conceitos aqui fundamentais que a gente poderia pensar sobre eles. Um é a interdependência de todas as coisas, porque não existe vida, não existe planeta, não existe essa beleza toda aqui, se não for a conjunção de todos os elementos, né? A terra sozinha não produz vida, a água sozinha não produz vida, nem o ar, nem o sol, mas eles juntos, num sistema de interdependência, eles produzem tudo, toda a vida do planeta, né? E essa vida abriga as consciências, que também são extraterrestres. As consciências, elas não são desse planeta, né? Elas vêm para cá morar, desenvolver, evoluir, mas elas não são daqui. Mas elas encontram aqui corpos formados por esses elementos que permitem que elas encarnem, né, e comecem a evoluir na própria consciência. A partir do corpo vai ampliando a consciência. Bem, a gente pode, esse primeiro aspecto, né, de que a água não é daqui, mas a água é fantástica, né, porque se a gente quisesse até fazer uma metáfora aqui com o que a gente chama de Deus, por exemplo, né, a água, ela é onipresente praticamente aqui nesse planeta. Às vezes a gente olha para o sol e pensa que o sol é o rei, né, é o Deus, né, mas a água, ela é onipresente, ela tem uma potência incrível, ao mesmo tempo que ela é capaz de destruir muita coisa com a força que ela tem, ela é capaz também de curar, de aliviar, de matar a sede. E é o que ela mais faz, né? Eu poderia, por exemplo, estar tomando banho aqui nesse rio, mergulhando, mas eu preferi não fazer isso. Tive preguiça de mergulhar nessa água escura e eu adoro água, mas dessa vez eu preferi fazer esse vídeo. Mas essa água é maravilhosa, né? Ela é cura, ela renova e nos vivifica, né? Basta você estar cansado, toma um banho
e já renova todas as suas energias. Além de ter esse poder, né, de cura, ela tem um poder de transformação imenso também, né? Ela assume várias formas, ela tem a forma gasosa, a forma líquida, tem a forma sólida, que é o gelo, né? Ela assume várias formas, esse corpo se transforma numa relação aí com a temperatura, né, com o fogo. Na relação com o fogo ela se transforma, né? Ela pode virar fumaça, ela pode, se o fogo for pouco e o gelo predominar, ela vira um sólido. Então ela tem essa versatilidade. Outra versatilidade da água é assumir a forma do recipiente onde ele está, né? Então ela pode ser um pantanal como esse aqui. Ela pode assumir a forma de uma cachoeira, pode assumir a forma de uma piscina, de um copo d'água, de um cano, uma encanação. Então a água ela é muito versátil em termos de se adequar ao ambiente. Também isso é fantástico, esse poder que ela tem de se adequar, né? E tomar formas e criar corpos. Mas eu queria chamar a atenção principalmente para uma questão sobre a água. Isso é fundamental para a nossa evolução espiritual, porque é a questão do eu, é a questão da forma, da identificação com a forma. Isso eu poderia contar uma história, né? Conta-se que um rio, pode ser esse rio aqui, é o rio... Como é o nome desse rio mesmo? É o rio... Santo Antônio. Rio Santo Antônio. O rio Santo Antônio, ele nasce numa pequena fonte, talvez aí em alguma montanha dessa. Como? Pratinha, nascente é pratinha. A nascente é pratinha, nasce na pratinha. E ele acha que é um rio. Ele tem até o nome, Santo Antônio, né? E ele tem o trajeto dele, ele tem a forma dele, tem o desenho dele, aquele corpo com o qual ele se identifica, o nome. E ele tem uma história também, né? Ele passa por várias comunidades, ele banha cidades. Aqui, por exemplo, ele forma cachoeiras incríveis, que são visitadas, adoradas pelos banhistas. Então ele é um rio muito feliz, esse Santo Antônio. Mas dizem que tem um estágio da vida dele, quando ele vai chegando no mar, que ele fica meio apavorado, né? Porque desde a nascente até a metade e dali para se aproximando do fim, tá tudo bem. Mas quando ele começa a ver de longe um oceano, dizem que ele começa a tremer nas bases e a ficar realmente assustado, porque transformar-se em oceano para ele era como se fosse o fim da existência do rio. E ele fica realmente preocupado, até que não tem mais jeito e ele se lança no oceano. E nessa hora ele percebe que não era o fim, era apenas uma transformação. Ele se transformou em oceano e ganhou uma dimensão que ele não sabia que era possível adquirir. Mas o sofrimento foi grande até chegar lá, naquela expectativa de deixar de existir, deixar de ser o Rio Santo Antônio, né, e passar a ser o Oceano Atlântico. Mas ele tornou-se oceano, essa é que é a verdade, né? Então isso acontece com a gente também. A gente também tem um corpo, a gente também tem um nome, a gente também tem um eu. E a gente se identifica com esse eu. Eu, por exemplo, me chamo de Paulo, né? E eu tenho uma história, eu também tenho minhas quedas, assim como esse rio. Eu também tenho os momentos de desafio em que eu tenho que parar de repente diante de um obstáculo e dar um tempo até que eu possa crescer o suficiente para passar daquele obstáculo. E aí, de repente, eu vejo que quando eu parei ali e cresci, eu criei um reservatório imenso de vida, né?
E assim é o rio também. E eu me identifico com o nome, com a história. E quando vai se aproximando assim, o tempo vai passando, a gente vai ficando velho, vai começando a perder algumas habilidades, algumas capacidades, e a gente percebe que a vida está caminhando para o final. Então muitas vezes a gente se assusta, né? Porque a gente se identifica com aquele nome, com aquela história, com aquele corpo. A gente até estranha, porque o corpo já não é mais o mesmo, ele já não funciona mais como funcionava antes, já não tem as mesmas capacidades. Algumas pessoas sofrem muito com isso, e outros sofrem com o medo da morte. Mas isso tudo é resultado da identificação. A identificação com o corpo. A identificação com um personagem que a gente adquiriu. Mas se a gente observar direitinho, a gente é como a água, né? Nossa origem espiritual é divina. Nossa origem física é terrena. E o nosso corpo nada mais é do que o planeta Terra, assumindo um aspecto temporário. Porque tudo aqui é temporário, né? A Terra está em constante transformação. Ela se transforma em corpos, em vidas. Ela constrói, ela se desenvolve e depois ela se destrói. Mas essa destruição não é nada mais, nada menos do que uma transformação. Não existe fim nesse ciclo de vida, de transformação, de movimento. A Terra é apenas movimento. Assim como a água também, né? Ela assume o corpo de um rio, assume o corpo de uma cachoeira, assume o corpo de um oceano, depois ela evapora, ela se transforma em nuvens, ela cai como chuva. E ai dela se ela se identificar com uma dessas formas, ela vai sofrer. Cada vez que ela tiver que se transformar, ela vai sofrer porque vai deixar de ser rio, vai deixar de ser chuva, vai deixar de ser vapor, vai deixar de ser gelo. Agora mesmo as geleiras estão se derretendo, né, lá nos polos, e as pessoas também estão assustadas com essa transformação do planeta, porque o planeta vai esquentar, a Terra vai se destruir, a natureza vai se transformar. Mas isso é mais um conceito que a gente tem que aprender, aceitar e deixar fluir, que é o da impermanência. É o conceito da impermanência. Além de tudo ser interdependente, aqui, tudo é interdependente, tudo também é impermanente. Nada é para sempre, né? No entanto, a essência é eterna. A essência da existência é eterna. Assim como Deus é eterno, mas ele está em constante transformação, em constante movimento. E a natureza aqui desse planeta é uma boa metáfora para a gente definir o que é Deus. Deus é movimento, transformação, é potência de vida, de existência. Assim como a vida aqui é uma potência em transformação constante. E assim é Deus, né? Dizem, Deus não precisa evoluir, ele já é tudo, né? Para que ele quer se transformar em criaturas, em seres humanos e evoluir se ele não precisa disso? Não, ele não precisa, mas ele é movimento. Então ele está constantemente em cima, embaixo, ele está constantemente terminando e começando, construindo e destruindo universos o tempo todo, né? Falam que esse nosso universo surgiu através de um Big Bang, uma explosão. Mas isso é um ponto na existência. Essa transformação, esses Big Bangs, essas explosões, transformações, criação e destruição, é uma constante, é eterno. Isso é a própria existência. E Deus é isso, Deus é esse movimento constante de transformação que não tem começo, não tem fim. É só transformação e potência. Então é isso. A água nos ajuda a refletir sobre isso, né? Sobre todas essas coisas. Então eu quero só compartilhar com vocês. Está aqui Dione, Ivan ali
remando, nosso querido Djavan. Chama ele de Djavan porque ele parece. Eles dizem que Djavan canta nas horas vagas, mas ele vive mesmo aqui nas águas do Pantanal baiano. E é capoeirista. Ele é capoeirista também. Então é Ivan Djavan. Bom, é isso, pessoal. Então, obrigado aí por passar esse tempinho aqui com a gente refletindo. E até breve. Fiquem aí na paz. Até o nosso próximo encontro.